Deus. Vamos abrir aqui no livro de 1 Crônicas, no capítulo 10. Glória a Deus. Capítulo 10, versículo, a partir do versículo 11. Amém? Nós vamos estar lendo. Diz assim: o pecado imperdoável de Saul. Assim morreu Saul, o corpo de Saul é resgatado. Ouvindo, pois, toda a Jabes, 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 11 em diante. Ouvindo, pois, toda a Jabes, Gileade, tudo quanto os filisteus fizeram a Saul, todos os homens beliscosos se levantaram, tomaram o corpo de Saul e o de seus filhos, trouxeram-nos a Jabes, sepultaram os seus ossos debaixo de um carvalho em Jabes e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a necromante para a consultar. E não buscou o Senhor, pelo que ele o matou e transferiu seu reino a Davi, filho de Jessé. Pode se assentar, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Amém? Irmão, aqui vai falar sobre o rei Saul, né? Nós sabemos que o povo de Israel, ele sofria. Gente, preste atenção aqui, amém? Quem tem filho, bota seu filho para sentar perto de você, amém? Em nome do Senhor Jesus. Esse pequenininho aqui é uma bênção, mas deixa ele andar por aí, que ele é pequenininho. Mas você fica ligado aqui na palavra, amém? Não deixa nada tirar a sua atenção. O povo de Israel, irmão, lá em Juízes, no livro de Juízes, naquele tempo, eles precisavam, né, de um rei, né? Porque naquele tempo o povo de Israel era julgado, né, pelos juízes. E ali o Senhor, né, escolheu Samuel. Todos nós sabemos o profeta Samuel como juiz, né? Então o povo ali, irmão, começaram achar por bem começaram a pedir um rei, aleluia, que reinasse, né, ali em Israel. Então em Jerusalém. Então o povo, devido a passar muitas pelejas, que teve o problema também da Babilônia, ali que eles passaram, então o povo precisava de um rei. Então Deus escolheu, de tanto o povo estar pedindo, Deus escolheu um rei, um profeta, né? O profeta Samuel, aleluia, Jesus, né? E depois, irmão, depois ele escolheu também o rei Davi, né, que todos nós conhecemos a história do rei Davi. Davi, ninguém dava nada por ele ficava pastoreando no campo, né, a mandado do seu pai. Tinha outros irmãos também, aleluia, mais 7 irmãos, e ele que cuidava das ovelhas do seu pai, porque Davi era obediente, ele obedecia ao seu pai.
Então ele estava ali cuidando, pastoreando as ovelhas, né? Aleluia. E a palavra do Senhor diz que ele pastoreava poucas ovelhas, não eram muitas ovelhas, né? E ali, irmão, quando o profeta, né, Samuel escolheu o povo, pelo povo, né? Saul foi escolhido, né, pelo povo. Só que Davi foi escolhido por Deus. É diferente, né? Há uma grande diferença quando Deus escolhe alguém, né? Aleluia. Porque Saul, né, o povo, né, ali por ele também ser conhecido do povo e da descendência ali de Israel, né, daquele povo. Então o povo escolheu Saul como rei, né? Aleluia, Jesus, né? Rei de Israel, aleluia. Rei daquele povo. E aí, irmão, foi passando e ele foi ganhando guerras, né? Ali juntamente com o seu povo, né? Guerreando as guerras. Nós podemos ler que a história de Davi é comprida, mas lá para frente eu vou falar sobre Davi, né? Eu quero falar mais sobre o rei, né? O rei Saul, né? Aleluia. Porque no começo, irmão, da sua caminhada, Saul, o rei Saul, ele era uma bênção, né? As pessoas só falam mal do rei Saul, mas se a gente for ler Bíblia, o rei Saul, ele era uma bênção no começo, né? E depois, quando estava tendo ali as guerras, né, contra os filisteus, né? Enquanto Davi estava pastoreando, Deus já sabia o que ia acontecer com o rei Saul lá na frente. Então Deus já havia escolhido um novo rei, né, que seria o rei Davi. Porque Deus é assim, irmão. Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Ele já está de olho em outro, né? Deus já está escolhendo o outro. Porque é aquela história, quando a gente não quer, quando você não quer, Deus já prepara outro, sabia? É dessa maneira que Deus faz, né? Então o rei Saul, ele era uma bênção, né? Ele não fazia, ele fazia direitinho o serviço dele, né? Para o reino de Deus, ele ganhava as guerras, né? Só que enquanto esse Davi era novo, Davi estava pastoreando um campo, Davi estava lá lutando com urso, matando leão, né? Creio eu que brigava com tigre para não pegar as ovelhas, cuidando das ovelhinhas. E Deus vendo aquilo e olhando de olho. Irmão, talvez você está aí no seu lugar e tem Deus, pessoas olham para você e não dá nada, mas Deus já está de olho em você. Fala aí para o teu irmão nesta noite. Está entendendo o mistério? Ou não? Porque talvez você pense assim, meu Deus, ninguém olha para mim, eu não sou nada. É bom que você não seja nada mesmo, porque tem que ser alguma coisa, é Deus, não é? E Davi não era nada, né? Davi estava lá, só obedecendo seu pai, cuidando das ovelhinhas, poucas ovelhas, irmão, né? Mas só que tinha uma coisa ali em Davi que agradava ao Senhor. Era o coração. Porque muitas das vezes, irmão, as pessoas olham para nós, olham para mim, para você, aleluia, Jesus, e olham o físico, né? Mas ela esquece daqui de dentro do coração, porque Deus não vê como o homem vê. Fala assim pro teu irmão, Deus não vê como o homem vê. Deus olha para o coração. Fala para ele. Deus atenta para o meu coração. Fala para ele aí agora. Deus atenta para o meu coração. Aleluia, Deus. Aí Deus já vendo Saul, porque assim, né? Saul foi escolhido pelo povo. Davi foi escolhido por Deus. É diferente. Há uma grande diferença. Aí você fala assim, pastora, mas por que Davi era diferente? Porque Davi, irmão, tinha uma coisa.
Enquanto Davi estava pastoreando, enquanto Davi estava cuidando de poucas ovelhas, matando o urso e leão, ele estava com os joelhos dobrados. Ele estava buscando o Todo-Poderoso. Ele estava inclinando, aleluia, ao Todo-Poderoso. Ele estava buscando a face do Senhor. Porque ele sabia que ele só poderia vencer o gigante. Ele só poderia vencer o urso e leão. Quer dizer, o urso, o leão, o gigante, é os problemas da vida. Né? Nós sabemos que para nós vencer, nós temos que dobrar o joelho, como foi falado nessa noite, orar sem cessar. Coisa que ninguém quer fazer hoje mais, né, irmão? Orar sem cessar. Quem é que quer orar 24 horas por 48? Não quer, não. Então, deixa eu te falar, amado, mas para ser como Davi, porque todo mundo quer ser igual a Davi, mas não vai ser não, amado, sabe por quê? Porque Davi era diferente. Davi tinha uma unção sobre a vida dele, aleluia, Jesus, mas sabe por quê? Davi matava urso e leão, Davi pagava o preço lá no meio dos matagais, aleluia. Deus te pergunta nessa noite, você tem matado urso e leão no meio lá dos matagais? Você, aleluia, tem cuidado de ovelhas? Você tem feito, aleluia, algo para mim? Aí quer ser Davi. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Porque, irmão, a diferença de Davi, aleluia, era que Davi era de oração. Aí, quando Davi soube, seu pai, Jessé, falou assim: vai lá levar alimento para os teus irmãos. Olha só, porque eles estão em guerra, estão em batalha. Davi, um menino sem experiência, ele não tinha experiência nenhuma. A única experiência que Davi tinha era de joelho no chão, jejum e oração. Olha só. E ele ouviu, e o pai dele mandou ele levar pão e água lá para os seus irmãos que estavam em guerra. Então ele ouviu lá o rei Saul falando. Quando ele chegou, irmão, ele já chegou, se deparou com aquela guerra. Porque o gigante filisteu, aleluia, né? Vencendo ali o povo. Então ele perguntou o que está acontecendo, né? Creio eu que ele perguntou. Então ele falou, não, esse gigante aí filisteu está acabando com o povo. Ninguém consegue vencer ele. Olha só. Pergunta aí para o teu irmão, qual o gigante na tua vida nessa noite que você não está conseguindo vencer ele na tua vida? Porque Davi, quando viu aquele gigante, ele não correu, ele não fugiu, mas aqueles outros que estavam lá fugiram todos. Não ficou um, mas Davi, irmão, sem experiência, pequenininho, enfrentou o gigante. Mas pastor, aí na palavra fala que ele pegou uma funda. Essa funda significa o que? Uma pedra. Pegou a pedra e lançou, aleluia, né, sobre o gigante. Aleluia, Jesus. Aleluia. E quando ele pegou essa pedra, aí antes o gigante perguntou para ele, o filisteu, quem é esse incircunciso? Aleluia, né? Tem gente que não dá nada para nós, né? Aleluia. Tem gente que vê nós, aleluia, eu e você não dá nada. Quem é esse aí circunciso? Aleluia. O que ele vai poder fazer contra a minha vida? O gigante, né, irmão? Diz que o gigante mais de 2 metros de altura. Creio eu, né? Aquele gigante de antigamente era gigante mesmo, né? Aleluia, Jesus. E ele, pequenininho, só olhou assim, eu creio ele que olhou assim, né? Aleluia, Jesus. Mas ele não pegou essa funda, irmão. Eu creio que ele olhou para o céu, aleluia, Jesus. Clamou o nome do Senhor Jesus e disse, Senhor dos exércitos, Tu estás comigo, eu vou em nome do Senhor dos exércitos. E ele só mirou, e quando ele mirou, ele acertou
gigante e o gigante caiu por terra. Aleluia. Ninguém dava nada por Davi, né? Davi pequenininho, incircunciso, né? Aleluia. Mas ele venceu o gigante, porque ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe o que o Senhor está falando? Ei, eu te chamei como Davi, e você vai em nome do Senhor dos Exércitos, e você vai ter vitória, porque Davi teve vitória. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Deus foi com Davi. Aleluia. Assim como Deus é comigo e contigo nessa noite. Aleluia, Deus. Ele diz: não temas, que eu sou contigo. Glória a Deus. Aleluia. E aí, irmão, aí começou, né? Eu creio que quando Davi venceu o gigante, todo mundo ali se animou, abraçou Davi, achou legal, né? Como diz os jovens. Né? Porque assim, né, irmão? Quando você está perdendo, ninguém te aplaude. Mas quando você está ganhando no auge, todo mundo te aplaude, né? Todo mundo quer ficar perto de você, não é assim? É igual, irmão, quando você não tem nada, tá lá, pequenininho, ninguém te dá nada. Mas quando você começa a crescer, quando o papai começa a te exaltar, todo mundo quer estar perto. Aleluia, todo mundo quer se achegar, né, perto de você. Ei, deixa eu te falar, talvez pessoas olhem para você, não te dê nada hoje, mas amanhã, aleluia, o Senhor manda dizer, aleluia, o futuro só pertence a Deus, e tem lugares altos para o Senhor te colocar. Pessoas que não te dão nada hoje, vai querer estar perto de você, aleluia, Jesus, lá na frente, e vai dizer o que aconteceu com ela, e você vai dizer: foi eu que fui em nome do Senhor dos Exércitos, eu venci o gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Oh, aleluia. Só, irmão, que tem uma coisa. Quando Davi venceu esse gigante, aí começou o problema. Começaram os problemas. Por que, pastora? Fala, por que, pastora? Vou te dizer. Porque assim, irmão, quando ele não estava fazendo nada, quando ele não estava na batalha, né, quando ele não venceu aquele gigante, ninguém estava vendo ele. Mas agora ele havia vencido o gigante, que ninguém conseguiu vencer, nem o rei Saul. Porque eu creio que todos correram com medo. Mas ele venceu em nome do Senhor, e o Senhor foi com ele. Sabe o que o Senhor está falando, irmão? Cada batalha que nós colocarmos o Senhor na frente, nós somos vencedores. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quando eu e você colocam o Senhor dos Exércitos na frente, nós somos vencedores. Glória a Deus. Porque é Ele que vence as nossas batalhas. É Ele que vence as nossas guerras. Aleluia. Porque quantas das vezes você chega aqui dentro da igreja acabado, você chega sem força, você seja sem vigor nenhum, aleluia, Jesus. Mas Deus diz: ó, vai, filha, eu pego pela tua mão direita, eu pego pela tua mão esquerda, e te levanto, e te fortaleço, e te dou ânimo, e te dou força para você conseguir e vencer esse gigante que está te aprisionando na tua vida. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Qual o gigante que está te atrapalhando? Aleluia. Então, quando Davi venceu o gigante, olha o que aconteceu, irmãos. Aí começou a perseguição. Eita, Jesus. Fala assim: sabe por que o Senhor ainda não fez nada na tua vida? Fala para ele assim: é porque Deus está te preparando para algo grande. Porque você tem que estar revestido do poder de Deus. Você tem que estar preparado. Você tem que estar, aleluia, cheio da presença, para você poder suportar as perseguições. Todo mundo quer ser Davi como Davi. Tem até aquela: como Davi, eu quero adorar diante da morte. Deixei meu lar
né? Mas, irmão, olha o que Davi passou depois que ele venceu esse gigante. Aí começaram, né? Aí Saul, o rei, já fitou o olho em Davi. Aleluia, Jesus. Já fitou o olho em Davi. Aí, o negócio do rei Saul era o quê? Chama esse filho de Jessé aí. Aleluia. Bota ele para dentro de casa. Manda ele tocar. Tem uma aliança aqui no chão, não sei se tá. Achei que era das irmãs. Coloca ele para tocar harpa para mim. E ali Davi começou a tocar harpa, né? Cânticos. E eu creio, irmão, cada vez que Davi pegava aquela harpa e começava a tocar aquele cântico, o rei Saul se enchia da glória do Senhor. Ele se enchia da presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Porque o rei Davi, ele tinha uma vida consagrada para Deus. O rei Davi, aleluia, ele tinha uma busca com Deus. Aleluia, Jesus. Então, todas as vezes que ele tocava, a presença do Senhor invadia aquele lugar. Olha só. Então, o rei Saul, né? Ele dormia até. Ele sentia paz quando o rei Davi tocava. E todas as vezes que o rei Saul saía para a guerra, para guerrear contra os filisteus, quando ele voltava, ele pedia ao rei Davi, né? E ele tocava e ele se acalmava. Aleluia, Jesus. Então, irmão, o rei Saul, ele começou a ficar atribulado, ansioso com as coisas. E enquanto Davi, ele buscava a presença do Senhor. E um certo dia Saul olhou para Davi, eu creio que ele viu a presença de Deus, ele pegou uma flecha, né, quase acerta no peito de Davi. Aleluia. Então foi na hora que Davi percebeu que ali não era mais o lugar dele. E ele foi, né, aleluia, fugiu da presença do rei Saul. Então, quando ele fugiu da presença do rei Saul, começou a perseguição do rei Saul. Porque o rei Saul, quando ia para a guerra, então ele passava e ouvia aquelas mulheres cantando. Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. A cantiga era essa. O cântico era esse das mulheres. Então aquilo foi inchando. Saul foi pegando aquilo e foi colocando no seu coração. Aleluia. Então o rei Saul, quando ele ia fazer as coisas, ele não orava mais a Deus. Ele não pedia mais a Deus. Ele não consultava mais a Deus. Ele fazia as coisas por ele mesmo. Ele ia na guerra, então ele pedia para Samuel, né? Ali, né, o profeta Samuel, falar com Deus para passar para ele o que era para ele fazer. Mas ele não estava mais fazendo isso, né? Ele não estava, porque ele queria fazer as coisas do seu jeito. Irmão, dura coisa quando a gente, aleluia, quer fazer as coisas de qualquer jeito para Deus, né? Achando que nós somos donos de nós mesmos, né? E ali Deus rejeitou Saul. Deus rejeitou Saul. Então quando Deus falou para Samuel, até quando tu vai ter dó de Saul? Porque eu já rejeitei. Olha só. Eu já rejeitei, sabe por quê? Porque Saul não me obedeceu.
Saul, aleluia, eu já tenho falado com ele, mas ele não tem me dado mais ouvidos. Então o Senhor, aleluia, já estava de olho em quem mesmo? Em Davi. Davi, que era obediente, de oração, de jejum, buscava a presença. Porque assim, irmão, quando nós não queremos, Deus levanta outro. E é verdade. Aleluia, Jesus. Por causa da desobediência. E Davi foi perseguido por Saul. Então, onde Davi fugindo, onde ele ouvia que Davi estava, ele ia atrás para querer matar Davi. E aí Deus, irmão, sempre guardando Davi, sempre guardando, sempre cuidando, porque quando chegava Saul num lugar e os seus ali junto com seus homens, Davi sempre tinha alguém que avisava e ele pegava e fugia da sua presença. Aleluia, Jesus. E Davi era um homem cheio da presença do Senhor, mas também, porém, um homem guerreiro, um homem que lutava as suas guerras. Aleluia, ele não tinha medo. E ali, irmão, Saul, aleluia, Jesus, chegou um determinado tempo que Davi, eu creio que Davi já estava cansado de fugir do rei Saul. Ele não aguentava mais, né? Então chegou um certo lugar, o rei Saul estava numa caverna junto com seus homens, e Davi chegou ali, e o seu companheiro que estava com ele falou assim: olha, eis que Deus entregou o teu inimigo nas tuas mãos, mata-o. Davi falou: não, eu não vou matar ele, sabe por quê? Porque ele é ungido do Senhor. E ali Davi pegou seus homens e foi, e deixou Saul ali com os seus homens ali na caverna que eles estavam dormindo. Então, irmão, Saul ficou sabendo que Davi tinha chegado perto dele, mas não tinha tocado nele. Aí que o Senhor está falando nessa noite: não toqueis nos meus ungidos. Mas qual era o problema de Saul? Porque Saul não tinha mais a presença de Deus. Saul não estava mais obedecendo ao Senhor. E o Senhor já havia rejeitado ele. Aí Davi falou: agora deixa que Deus vai fazer a justiça. E Deus fez a justiça, irmão. Aleluia, Jesus. Porque quando o rei Saul, ele ficou desesperado, então ele voltou para sua casa, para seu lugar onde ele estava, com seus homens. Chegou em casa, ele ficou desesperado, sem saber o que fazer, porque Deus não falava mais com ele. O profeta também, Samuel, já havia morrido. Aí ele disse assim: agora, com quem é que eu vou falar? Aí Saul ficou desesperado, atribulado, porque coisa difícil é, irmão, coisa dura é. É quando nós perdemos a presença do Todo-Poderoso. Quando a gente perde essa presença do Senhor, a gente fica atribulado, a gente fica desesperado. A gente, aleluia, Jesus, né, não tem paz. Porque na verdade Saul não tinha paz. Ele procurava paz, mas ele não tinha. Inclusive Deus até usou a missionária Eliane com a palavra sobre Davi ontem, né? E quando eu cheguei em casa, Deus me deu em 1 Crônicas, no capítulo 10, a mesma palavra, confirmando de ontem, da manhã da bênção. Eu falei: Deus, a mesma palavra. O Senhor falou: é a mesma palavra.
Então, o rei Saul, ele já estava atribulado, porque ele não ouvia mais a voz do Espírito Santo, ele não tinha mais paz, ele vivia atribulado, porque o Senhor já havia rejeitado. Irmão, coisa dura é quando Deus rejeita alguém e fala assim: olha, sai porque eu já tenho outro para colocar no teu lugar, porque tu não quer nada com a vida, tu não quer nada comigo, aleluia, Jesus. Eu vou lá, tu não quer, eu levanto o outro para colocar no teu lugar. Foi isso que Deus fez na vida de Saul. Tirou Saul e colocou Davi. E Davi, aleluia, já ainda fugindo com seus homens, Saul desesperado, porque não tinha mais Davi para cantar harpa. Aleluia. Eu creio que Davi orava por ele, né, irmãos? Para ele se acalmar. Cantar harpa para ele se acalmar. Porque quando Davi orava, o lugar se enchia da presença do Espírito Santo. Aí o Senhor está falando, coisa dura é se você perder a minha presença, igreja. Coisa difícil é quando se perde a presença do Todo-Poderoso. Você vai ficar desesperado. Você vai ficar atribulado. Você vai ficar sem paz. Você vai ficar sem luz. Quem não tem a presença de Deus não tem nada. Por isso que é necessário cultivar a presença de Deus, buscar a presença dele na tua vida. Aí a palavra do Senhor diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas eu vos acrescentarei na tua vida. Não adianta, irmão, nós se empolgar com coisas terrenas. Não adianta nós se empolgar, aleluia, com ser humano na terra. Porque se nós não tiver a presença do Espírito Santo em nossas vidas, é necessário nós cultivar essa presença em nós. Aleluia, Jesus. Oh, louvado seja Deus. Então Davi, olha o que aconteceu. Davi desesperado, ele não tinha mais o que fazer. Sabe o que ele foi fazer? Ele falou assim: agora Samuel morreu, eu não posso mais, aleluia, né, pelo intermédio de Samuel, falar com o Senhor, porque Samuel era profeta, né? E agora eu não tenho mais também Davi, porque Davi estava fugindo. Porque em Saul, irmão, despertou em Saul a inveja também, né? Despertou em Saul a inveja. Porque, deixa eu falar uma coisa, você sabia que tem pessoas que têm inveja de mim, de você, porque olha para mim, para você e vê o brilho do Espírito Santo na tua face e na minha? Você sabia ou não? Tem. Porque Davi não tinha nada não, Davi não tinha nada. O que Davi tinha era o que Saul queria ter, mas ele não podia mais, porque o que ele queria estava em Davi. Você está entendendo? Porque Davi era obediente, Davi buscava, Deus era com Davi, igreja. Olha só. Deus era com Davi. Porque Davi tinha a presença do Espírito de Deus. Saul perdeu essa presença, ele não tinha mais. E olha só o que aconteceu. Então ele desesperado, ele falou: o jeito que eu tenho agora é ir procurar uma feiticeira para falar, né, com o espírito. Sabe, irmão, quando a pessoa vai
se consultar, né, a espíritos, sabe? Vocês sabem, né? Então, ele fez isso, ele foi se consultar a espíritos malignos. Então, ele sabia que tinha uma feiticeira, né? E queria falar com o profeta Samuel. Então, a feiticeira chamou o profeta Samuel para se aparecer, para falar com o rei Saul. Porque ele não tinha mais, ele queria saber, sabe o que ele queria saber? Se ele ia ganhar a guerra com os filisteus. Mas o Senhor não respondeu mais, o Senhor não respondia mais a ele, o profeta já havia morrido, então ele teve que ir na feiticeira. Aleluia. Então, quando ele chegou lá naquela feiticeira, ele disfarçou, vestiu uma roupa, disfarçou. E a feiticeira também acabou descobrindo que ele era o rei Saul. Aí o Senhor está falando, aleluia, Jesus, que quando a feiticeira foi lá, chamou o espírito maligno para falar com o rei Saul, né? Aí a Bíblia vai nos ensinar que todo espírito, né, ele se passa por espírito de luz ou pelos nossos familiares que já morreram. Eu vou mostrar aqui para você eu marquei aqui. Aleluia. Isaías 8, versículo 19. Isaías 8, versículo 19. E diz assim: quando vos disserem, consultai os que consultam os mortos e os adivinhos, que chilreiam e murmuram entre os dentes, respondei, porventura não recorrerá o povo a seu Deus? A favor dos vivos se buscarão os mortos? A lei e ao testemunho, se eles não falarem conforme esta palavra, nunca verão a alva. Aqui, irmão, a falsa e a verdadeira dependência. Por exemplo, aqueles que buscam os mortos são igual, né, os espíritos, né, que dormem, os seus familiares. Então, tem pessoas nos tempos de hoje que crê, né, acredita nesses espíritos. Só que o Senhor está falando aqui na palavra que não credes nesses espíritos. Não adianta, né, irmão, você ir na cartomante, aí você fica um pé na igreja e outro na macumba. Um pé na igreja e outro consultando, que Deus está mandando eu falar. Você vem para a igreja, depois você vai lá querer consultar, né? Espíritos malignos. Deus não está nesse negócio, não. Deus abomina isso. Mas tem. Porque fica atrás do quê? O que Saul foi fazer? Foi atrás de revelação, né? Foi atrás de falar com Samuel. Mas a palavra do Senhor diz que quando Samuel apareceu, não era Samuel, era o próprio demônio. Espírito maligno se passando por familiares. Pastora, tem como eu, por exemplo, ir num lugar e a pessoa dizer que é seu pai?
parente, é seu tio que está falando com você, é seu irmão que morreu de acidente. É isso que o Senhor está falando. Aleluia, Jesus. Porque ele se fez passar, olha só, e no sonho também. Muitas das vezes, irmão, o inimigo faz nós sonhar sonho com parentes que já morreram. Quando você sonhar, você tem que repreender, sabe por quê? Não é de Deus. Que quem morre não volta mais não, viu? Morreu, acabou. Tá entendendo? Não crê nessas baboseiras não que fala por aí. Não crê nessas coisas dizendo que seu parente que morreu apareceu no sonho para você. É espírito maligno. A Bíblia está dizendo aqui, ó. Espíritos malignos. Porque essa feiticeira era o quê? Um falso profeta. Ela falou que ela fez, né? Dizendo que aí chamou os demônios, porque o rei Saul consultou a feiticeira e ele queria que ela chamasse. Olha que mentira, né? Você vê que o inimigo engana, irmão. Ele engana a qualquer um. E tem pessoas que acreditam. Então Deus está abrindo a tua visão, está abrindo os teus olhos. Não crê em espíritos. Não acredite. É tudo mentira. Porque eles são enganadores. Sabe quando quando eu fui criada no norte, eu era mais nova, menina. Lá no norte tem muito disso, né? A pessoa fala, nossa, eu sonhei com fulano que morreu, eu sonhei com meu tio ontem, ele morreu. Aí é igual a pessoa que fala assim, eu sonhei com Deus, eu vi o rosto de Deus, é mentira. A Bíblia fala, ninguém verá a face de Deus, ninguém jamais verá a face do Senhor. Irmão, nem os anjos vê a Deus, dirá eu e você. Nós sentimos o Espírito de Deus, é diferente. Nós sentimos a presença do Espírito Santo em nossas vidas, é diferente. É igual quando está na macumba, eu falo mesmo, não estou nem aí, vai para o YouTube, é isso mesmo. Igual quando está na macumba. A macumba, o demônio vem, aposta do corpo daquela pessoa, faz ela de cavalo, não é assim? Verdade, Deus. E também ele revela, ele fala as coisas. Ele pode até falar que é seu parente ainda. Ele fala, eu sou seu tio que morreu lá atrás. Eu falo porque acontecia isso, eu vi de perto. Não é ninguém que está me falando. Inclusive uma macumbeira que eu andava até mais ela falava assim, minha tia lá, não sei, apareceu ontem para mim. E eu acreditava, porque eu não conhecia a palavra. Muitas pessoas são enganadas. É igual aquele negócio de espiritismo, irmão, de Allan Kardec. Isso tudo é mentira. Tem gente que pega, faz do cachorro, diz que é o tio. Pega o cachorro e diz, não, aí é meu tio, é minha tia, aí é minha filha que morreu, fulano que morreu. Aonde isso? Tá entendendo? São falsas doutrinas, são falsas religiões. Deus não está nisso. Glória a Deus. Aleluia. Né? Então o rei Saul, ele foi, olha irmão, ele desobedeceu, ele desacatou a Deus. Por ele ser rebelde, se rebelar, Deus saiu, a presença saiu dele. Deus não quis mais, nem o Espírito Santo quis mais habitar nele. Aí tem gente que acha assim, né? Eu faço o que eu quero, né? Na igreja, na casa do Senhor, né? Eu faço o que eu quero, né? Aleluia. Eu estou na igreja, eu vou o dia que eu quero. Eu não vou obedecer não a pastores, não vou obedecer pastora. Eu vou o dia que eu quiser. Até a hora que Deus resolver sair de você.
Até a hora que o Espírito Santo resolver não habitar mais em você. Aí eu quero ver. Porque acontece, irmão. Aleluia. Aí eu quero ver, irmão, o que você vai fazer. Aleluia. Porque uma coisa eu te falo. Você vai ficar desesperada, porque o rei Saul ficou desesperado. Ele ficou atribulado. É tanto que ele ficou atribulado que ele não sabia nem para que lugar que ele ia. E sabe qual foi o fim dele? Quando os filisteus vieram, ele falou para o seu moço, o que estava, que estava andando com ele, falou assim: tira minha vida. Só que ele falou assim: eu não vou tirar sua vida, porque você é rei. Nem, olha, irmão, ele pediu para que o seu empregado ali, o seu servo que estava com ele andando, tirasse a sua própria vida. Ele estava achando que ele tirando a vida era melhor do que ele estar vivo, do que ele viver naquela luta, naquela atribulação, naquela vida que ele estava. Porque o que ele queria era a paz, o que ele queria era o Espírito Santo, era a presença, mas isso aí Deus já tinha tirado dele, ele não tinha mais isso. Então ele quis dizer: é melhor que eu morra. Então ele pediu para o seu servo pegar e ficar a espada nele e morrer. Olha só. Mas o servo dele não quis fazer isso. Porque ele falou assim: é melhor que eu morra nas tuas mãos do que morrer nas mãos desses incircuncisos. Quer dizer, os filisteus que veio para pegar ele, né? Aleluia. Então ele ali, irmão, aí Davi, olha só, lá atrás, quando nós lemos a palavra, Davi falou o quê? Eu não vou tocar nele, porque ele perturbou tanto a vida de Davi. Ele foi atrás de Davi, aleluia, atrás de matar o rei Davi. Perseguiu Davi. Aí Davi falou assim: Davi teve chance de tirar a vida do rei Saul, mas ele não tocou. Ele falou assim: ai de mim, se eu tocar. Porque ele mesmo, ele sabia que ele tinha sido escolhido. Ele também era rei. Então ele deixou que Deus fizesse a justiça, né? E ali Deus foi, irmão, e fez a justiça. Porque Saul, ele estava com o coração impregnado de ódio, de ira, de raiva no seu coração, né, de inveja no seu coração. Olha que o rei Saul estava cheio dessas coisas. E onde há o coração cheio disso, Deus não habita. Ele estava cheio de rapina no seu coração. Davi não havia feito nada para ele. Davi, o bem, ao contrário, Davi fez o bem para ele. Tem uma parte que a gente lê que Davi fala assim: que mal eu te fiz. Que mal eu te fiz para você me fazer, para você querer me matar, me perseguir. Olha só, né, missionária? Aleluia. Mas a justiça de Deus foi feita, porque Davi falou: ai de mim, de eu tocar no ungido do Senhor. Deus, o meu Deus, vai fazer justiça. E ele fez justiça. Aleluia. Porque ele morreu sem a presença de Deus, foi rejeitado por Deus. E depois, quando ele mesmo pegou a espada e ficou na sua barriga, e os filisteus chegaram e acabaram de matar ele, arrancaram a sua cabeça. Né, irmão? Olha que história triste, final triste. Aleluia. Aí você diz: pastora, mas o que você quer dizer com essa
Saul? Saul queria dar as armaduras dele para Davi usar. Mas Davi colocou as suas armaduras e ficou pesada. Ele não pôde se locomover. Então ele foi lá e tirou aquelas armaduras e jogou fora. Porque, irmão, o que Deus deu para Davi só servia para Davi, né? Não servia para Saul. Aí o Senhor está falando assim: ei, o que eu dei para ti só serve para você, não serve para outros. As armaduras que eu te dei é tua. Não vai servir para outro. E nem adiantou Saul perseguir Davi. Aí o que o Senhor está falando, não vai adiantar. Porque quando eu começo a obra quando Deus começa a obra na minha e na tua vida, como o louvor das irmãs foi cantado aqui, aleluia, para o Senhor, a obra que Ele começou, Ele é fiel para terminar. Aleluia. Queira perseguidores, queira ou não. Está entendendo? Glória a Deus. Meu irmão, não sei quem está te perseguindo, aleluia. Mas você, aleluia, saiba, é porque a presença do Senhor é na tua vida. Se a presença do Senhor não fosse com você, não haveria perseguição, nada aconteceria. Quando você sofre perseguição, é porque a presença do Senhor está contigo. E aí você tem que se alegrar por isso. Você não tem que querer desistir, ficar chateado. Você tem que se alegrar. Sinal de que a presença do Senhor está comigo e contigo. Agora, quando não, irmão, quando você não está nada acontecendo, quando você se sente que Deus não está mais com você, aí você tem que começar a se preocupar. Aí você tem que começar a se preocupar. Aleluia. Porque, aleluia, quando não se tem a presença, fica só na carne. Olha aí Saul. Saul não tinha mais a presença, ficou só na carne. E aí, o que vai adiantar estar só na carne? Igreja. É por isso, aleluia, louvado seja Deus, que muitas das vezes o pastor, a pastora chama você para oração, chama você para o ciclo de oração, para você orar nas terças, para você vir no culto de quarta, aleluia, Jesus. Porque, irmão, você vir para o culto só uma vez no domingo, você não vai ter a presença de Deus na sua vida. Você vai ser como um sepulcro caiado. Você vai ficar igual como Saul na carne. É igual na igreja, tem um joio e tem um trigo. O joio, ele entra no meio do trigo. Só que ele não tem unção nenhuma. Ele só tem fogo de palha. Que se tocar um fogo ali, ele pode até dar o fogo, mas depois ele apaga. Aí você acha que você vindo no culto só no domingo, aleluia, Jesus, né? Está resolvido. Não, meu amado, eu não vou passar a mão na sua cabeça nem na minha. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque, irmão, a igreja, nós precisamos ser cheios da presença. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. E muitas das vezes, aleluia, Jesus, aí você
Tem até oportunidade para vir se encher, para vir para o culto, para vir buscar Deus. Mas o que você fala? Estou cansado. Deixa eu te falar, amado. Cansado. Você fala que está cansado, né? Mas deixa eu falar. Quando era lá no mundo, você não tinha cansado. Você não tinha cansado. Sabe o que é que você fazia? Você trabalhava, depois você ia para a balada. Beber, farrear, dançar forró, com sono. E amanhecia o dia e ainda não vinha para casa não, ia para o trabalho ainda. E agora, quando é para a casa do Senhor, para vir buscar o Senhor, você está cansado, você está com sono, você está com dor de cabeça, você está com isso, com aquilo, aleluia! Glória a Deus, aleluia, Jesus. Engraçado, irmão, que o ser humano rejeita a Deus, mas Deus não rejeita o ser humano. Mas se Deus resolver rejeitar o ser humano, te prepara. Eu tenho até dó. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. E o final de Saul foi trágico. Aleluia, Jesus. Muitos estão na casa do Senhor hoje, vai bem, mas no final, aleluia, termina mal. Começa bem, mas termina mal. É isso que o Senhor está falando nessa noite. Toma cuidado para não retirar a presença dele da tua vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque se ele sair, vai ficar só a carne. Aí vai servir para quê? Para a obra? Nada. Porque Deus está à procura, irmão, é de trigo e não de joio dentro da casa dele. Aleluia, Jesus. E ainda, sabe por que Deus rejeitou Saul? Porque ele era rebelde. Deus falava, usava os profetas para falar e ele não obedecia. Aleluia. Irmão, não vem falar para mim. Ai, pastora, eu busco só no domingo. Aleluia. E pronto, eu estou cheio. É mentira. É mentira. Porque você vem no domingo, você recebe uma palavra. Eu garanto, se eu pegar hoje, só fazer uma oraçãozinha básica que mandar você ir para casa, você sai daqui vazio. Meu Deus. Sai.